Irmãos, hoje nós vamos retomar a exposição de Atos. Coloquei a imagem. Já fazia algumas semanas, nós demos uma pausa para termos algumas pregações temáticas. Teve a pregação em Romanos do pastor Adriano, né, a sequência que ele está trazendo. E aí teve 2 domingos onde nós trabalhamos um tema específico, mais voltado aos pais, por causa do Dia dos Pais, e aí estendemos um pouquinho mais aquela exposição. E hoje nós retomamos a análise de Atos, porque este é a prática que nós temos aqui na nossa igreja. Nós fazemos exposição bíblica sequencial, ou seja, iniciamos no livro, em um determinado livro, no primeiro versículo dele, e vamos analisando o livro versículo a versículo até o seu final. Então agora nós estamos já no capítulo 7, você pode perceber que essa é a pregação de número 54 aqui neste livro, então já foi algumas exposições nele. E hoje nós chegamos à parte final do discurso de Estevão. Nós já temos visto aqui há algumas semanas a pregação que Estevão faz. Estevão é um discípulo do Senhor Jesus. Ele foi escolhido para ser um diácono daquela igreja primitiva, da igreja de Atos. E ele se envolveu ali em debates com alguns religiosos nas sinagogas, e então agora ele é colocado em julgamento pelos membros do Sinédrio, que era um tribunal religioso que julgava as questões de Israel. Então é disso que nós vamos ver a parte final desse discurso, dos versos 51 a 53. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve introdução aqui, mais sobre o tema geral. Por mais que a exposição ela siga uma sequência, cada exposição ela pode ser vista individualmente, porque ela traz uma mensagem, e ela sempre traz para nós coisas importantes para a nossa vida. E aqui eu gostaria de começar trazendo algo à memória de vocês, fazendo com que vocês pensem um pouquinho. Qual seria a notícia mais importante de todas? Nós vivemos um tempo onde as notícias elas chegam muito rapidamente. Nós vivemos o tempo da internet, o tempo onde a mídia cobre todos os eventos, e nós temos acesso a isso de maneira muito fácil. Mas qual será, de fato, a notícia mais importante? Qual é a notícia mais impactante da história humana? A notícia mais relevante e que mais impacta a vida neste mundo? Eu diria, com total segurança, que a notícia mais importante é a notícia que os apóstolos e que o Estevão portavam e proclamavam. Irmãos, quem não gostaria de saber sobre uma pessoa que voltou dos mortos e que contou o que nos espera depois da morte? Quem não gostaria de saber sobre isso? Irmãos, essa de fato é a notícia mais importante de todas. Nós temos pessoas que dizem, que testemunham ter andado com alguém que morreu, um fato público, conhecido de todos daquele tempo. Jesus de Nazaré foi crucificado, algo incontestável até mesmo na história. Existem tantas evidências sobre isso que ninguém seriamente mais questiona a existência, a morte de Jesus. E aí esses homens estão dizendo que eles andaram com esse Jesus que morreu, mas que havia voltado dos mortos. Havia ressuscitado. Irmãos, quem não gostaria de saber o que ele disse? O que ele tem para nos contar acerca dessa vitória sobre a morte? Irmãos, Jesus de Nazaré, ele foi um homem que, durante a sua vida, ele afirmou com todas as letras que ele era o Messias que Deus prometeu a Israel. Ele disse ser o Cristo de Deus, o ungido do Senhor. Ele disse que veio para este mundo para nos salvar. João Batista, o precursor de Jesus, olhou para Cristo e disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E esse Jesus, ele foi perseguido. Ele foi condenado injustamente. Ele foi morto como um criminoso, pregado em uma cruz. Mas ele ressuscitou. Ele voltou dos mortos e deixou para nós informações que são extremamente necessárias. Por quê? Porque aquilo que Jesus nos disse nos entrega o caminho
para nós trilharmos o que ele fez, vencermos também a morte, termos vida eterna. Irmão, qual ser humano não quer isso? Qual ser humano não quer saber que ele tem um caminho para viver para sempre? Viver eternamente. E aí as Escrituras contam, o relato apostólico diz que Jesus, já com o corpo ressurreto, esteve com os discípulos por 40 dias, ensinando os discípulos, depois da morte, ressuscitado. Esteve com os apóstolos, e eles dizem, olha, Jesus esteve conosco e nos ensinou todas as coisas relacionadas ao seu reino, ao reino de Deus. E Jesus comissionou os seus discípulos a fazer o quê? A fazer novos discípulos, a ensinar para as outras pessoas todos os seus ensinamentos. Jesus ordenou que eles proclamassem sobre o seu nome e que então batizassem pessoas que se unissem a esse movimento em fé. E é graças à pregação apostólica que nós estamos aqui hoje. Que nós estamos aqui reunidos para ouvir e para aprender mais sobre Ele. Irmãos, nada nessa vida importa mais do que a decisão que nós temos que tomar sobre Jesus. Nada em nossa vida é mais importante, irmãos. Você pode achar que a sua carreira é mais importante, que a sua família é mais importante, que as suas escolhas para amanhã são mais importantes, mas eu digo a você, nada é mais importante do que a sua decisão sobre o que faremos com esse Jesus Cristo. O que faremos com esse Jesus que foi morto, crucificado, mas que ressuscitou? O que nós faremos sobre ele? Nós o rejeitaremos? Eu não creio, eu não acredito nisso, isso é história fiada. Ou nós abraçaremos ele em fé? Abraçaremos a sua pessoa, os seus ideais, os seus ensinos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Da sua decisão sobre isso depende a sua vida eterna. Depende. Porque é isso que a Bíblia diz. E é incrível que no próprio a nossa sabedoria popular, nós dizemos constantemente que mentira tem perna curta. Que uma mentira logo é descoberta. Que ela não perdura por tempo. Irmãos, se esses homens que relataram tudo o que aconteceu com Jesus estivessem mentindo, essa história teria morrido ainda no primeiro século. Mas ela perdurou por centenas e centenas de anos, até que nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois. Nenhuma mentira perdura por tanto tempo. O que nós faremos com esse Jesus? Quando você entender isso, quando nós entendemos o que isso significa, nós não conseguimos mais viver da mesma forma. Não é mais possível olhar para as pessoas da mesma forma. Porque o nosso desejo, a partir do momento que nós cremos e que nós nos abraçamos em Cristo, o nosso desejo é que as outras pessoas também creiam e sejam salvas. Era isso que motivava Estevão aqui no texto. Estevão, ele não calculou o custo que ele pagaria por pregar essa mensagem. Estevão, ele não ficou ali pensando, não, mas eu posso ser condenado à morte como Jesus, eu não devo abrir a minha boca, eu vou me proteger, porque eu não quero passar por aquilo que Jesus passou, não. A convicção que Estevão tinha de que tudo aquilo era verdadeiro. A convicção que Estevão tinha de ter também andado com os apóstolos e possivelmente ter visto Jesus ressurreto, isso fez dele um homem que entendeu que naquele momento do seu julgamento ele não poderia perder nada, a não ser a sua vida neste mundo. Mas que se ele perdesse a sua vida neste mundo, ele tinha uma vida eterna garantida no reino do Senhor para sempre. Era isso que motivava Estevão. Proclamar essa mensagem maravilhosa a todos.
E é essa mesma motivação que nos move aqui, irmãos. Que nos move como igreja. Nós estamos aqui proclamando essa mesma mensagem, irmãos, por convicção. Porque cremos. Nós fazemos isso por compaixão, para que mais pessoas venham a crer. Para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho com simplicidade e clareza, para que possam tomar a sua decisão. Irmãos, nós não lucramos com isso. Nós não fazemos apelo financeiro aqui na igreja. Nós não pedimos dinheiro. Nós não lucramos com isso. Nós não estamos aqui, olha, vamos crescer como igreja para que possamos arrecadar mais. Não há essa motivação, irmãos. Nós fazemos isso porque nós desejamos que mais pessoas conheçam a Cristo de maneira verdadeira. Nós não queremos a aprovação de ninguém. Você hoje aqui vai ouvir verdades duras. Talvez pessoas aqui nunca mais voltem. Mas eu não estou preocupado com tapinha nas costas e, ai, pastor, que legal, tudo que você disse. Não, irmãos, eu sei que a mensagem do Evangelho muitas vezes é dura de se ouvir. Nós não estamos em busca de poder nem nada parecido com isso. O que nós desejamos é pregar o Evangelho da melhor forma possível, de maneira mais clara possível. Uma mensagem que é maravilhosa. Mas mesmo sendo maravilhosa, mesmo sendo uma mensagem que tem muito mais benefícios a nós do que risco, porque afinal de contas, nós estamos aqui dizendo que você vai colocar muito pouco e vai receber tudo. Isso aqui é o melhor investimento da história de qualquer bolsa de valores que já passou. Você vai investir apenas um pouquinho da sua confiança de fé e você vai receber um reino. Se você crer em Cristo, você ganha tudo. Agora, se você não crer, você perde tudo. Qual é a diferença, irmãos? A gente diz, olha, o que eu perco em crer? Não perco nada. Não perco absolutamente nada, eu só tenho a ganhar, mas e se eu não crer? Que risco eu corro? O maior de todos os riscos. E mesmo sendo uma mensagem que promete salvação, a verdade, irmãos, é que a maioria rejeita essa mensagem. E essa rejeição, ela ocorre por quê? Porque é uma mensagem difícil de ser compreendida, é uma mensagem difícil de acreditar. E eu sempre digo, irmãos, a rejeição nunca é por falta de evidências. Porque se as evidências fossem suficientes para converter alguém, bastava eu dar uma aula aqui de bibliologia, mostrando as evidências da credibilidade bíblica. Eu poderia aqui trazer uma aula de arqueologia, mostrando todas as evidências que existem sobre Jesus, sua morte e ressurreição. Poderia jogar um caminhão de evidências. E aí as pessoas se converteriam, mas não é assim que funciona. O Evangelho ele é abraçado por fé, por conversão. As evidências são importantes. Mas não é por causa de falta de evidências que as pessoas não creem. Então, queridos, hoje, a exposição desta manhã, que é a parte final dessa defesa que Estevão faz diante do Sinédrio, este tribunal que julga as questões do povo de Israel, Estevão ele vai apresentar aqui os motivos pelos quais os religiosos rejeitaram o testemunho apostólico. Ele vai dizer o porquê que eles não creram. Por que eles não acreditaram naquilo que várias e várias pessoas estavam dizendo? Eu vi Jesus ressurreto. Eu estive com ele. Não foi um, dois. Foram vários. Não era uma ou duas testemunhas, eram centenas de pessoas que estiveram com Jesus depois. Teve centenas de pessoas que viram com seus olhos e tocaram com as suas mãos o corpo de Jesus ressurreto. E agora Estevão vai dizer o porquê. Então acompanhe comigo a leitura do texto, Atos, capítulo 7, versos 51 a 53. Depois da leitura, eu convido vocês a ficarem com o texto aberto, porque nós vamos ver aqui em detalhes esse texto. Ele diz ali:
Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Irmãos, o meu objetivo aqui é demonstrar, com base nesse texto, os 3 motivos alistados por Estevão que levaram os membros do Sinédrio a rejeitarem o testemunho apostólico sobre a ressurreição. Que levaram eles a negar aquilo que havia acontecido. Lembrando que a ressurreição, irmãos, é um fato extremamente importante, porque ela é o selo autenticador de Deus sobre Jesus. Se Jesus ressuscitou de fato dos mortos, isso mostra de forma inquestionável, inequívoca, que Deus está com ele e que Deus recebeu Jesus, aceitou a sua oferta, o seu sacrifício em favor dos nossos pecados. Então, esses 3 motivos que Estevão relata aqui no texto, e eles todos aparecem no verso 51, esses motivos aqui, irmãos, eles continuam a ser encontrados naqueles que rejeitam Cristo hoje, nos nossos dias. E esses motivos, às vezes, eles aparecem de forma isolada. É só um, é só o outro. Às vezes eles aparecem juntos, os 3 ao mesmo tempo. E algumas vezes eles se misturam entre si. E eu quero aqui, irmãos, que vocês olhem para cada um desses motivos como um reflexo, como um espelho para a sua própria vida. Tente não olhar para o lado. Tente não buscar esses motivos na vida de outra pessoa. Busque na sua. Reflita sobre o seu próprio coração. Será que em algum momento eu não tenho agido de forma semelhante aos membros do Sinédrio nesse texto? Será que esses motivos que levaram esses homens a rejeitar o testemunho dos apóstolos não estão presentes aqui dentro do meu próprio coração? Encare isso como algo a analisar você mesmo. E o primeiro motivo destacado aqui por Estevão, que levou os religiosos a rejeitarem o testemunho dos apóstolos, é a teimosia. No versículo 51, Estevão inicia essa sua conclusão de uma defesa em forma de ataque, porque ele termina dizendo para eles que eles são culpados. E ele fala que esses membros do Sinédrio, eles são homens teimosos. E teimosia aqui é o primeiro motivo destacado por Estevão que levou à rejeição de Cristo. Levou à rejeição do testemunho apostólico sobre Jesus ser o Messias que ressuscitou dos mortos. E nessa tradução que eu estou usando aqui, nós usamos aqui no culto a NAA, Nova Almeida Atualizada, os tradutores aqui, eles deram uma modernizada no termo, para nos ajudar a compreender o que Estevão está dizendo. A palavra no original, ela remete a algo que nós não temos mais tanta familiaridade. Então eles trocam por uma outra palavra que a gente conheça mais fácil. Estevão está dizendo aqui que os membros do Sinédrio são homens de dura cerviz. A palavra dura cerviz é algo que já pouca gente ainda conhece. E eu já expliquei um pouco desse termo em uma pregação anterior, quando nós tratamos da parte em que Estevão aborda a idolatria do povo no deserto, quando eles fizeram para si um ídolo de ouro em forma de um bezerro. Eu falei lá que Deus usa várias vezes essa expressão para o povo de Israel lá no deserto. E a expressão dura cerviz tem origem no mundo agrícola daquele tempo. Ela era empregada para falar de bois, de cavalos, que não aceitavam o jugo, aquela peça que se põe no pescoço deles para domá-los. Então eles diziam, olha, esse animal aqui é de dura cerviz, tem o pescoço duro, ele não aceita ser guiado. É uma expressão sinônima para teimoso, um bicho teimoso, ele não quer. E isso diz respeito a uma obstinação de seguir as suas próprias ideias, a seguir os seus próprios desejos.
é uma característica diretamente relacionada ao orgulho humano. Aquilo que impede alguém de se submeter a outro. É o oposto de uma pessoa mansa, de uma pessoa ensinável. Isso reflete, irmãos, exatamente o proceder daqueles que se levantam aqui no texto contra os apóstolos, contra Estevão. E que são os mesmos que se levantaram contra Cristo para o matar. Essa teimosia, ela é relatada de uma forma muito mais detalhada na segunda parte do verso 51 aí do texto. Ele diz ali, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais, ou em outras palavras, Estevão está dizendo, olha, vocês são teimosos. Vocês não estão aprendendo com o erro que foi cometido anteriormente. Vocês são obstinados em seguir as suas próprias ideias, vocês nem querem considerar o nosso testemunho. Lembra o que eu disse na introdução ao discurso de Estevão, que a pregação de Estevão era um chamado a olhar para o passado e aprender com o erro do passado. O povo israelita no deserto, que é alvo de boa parte da pregação de Estevão, ele foi chamado várias vezes por Deus com essa mesma característica, povo de dura cerviz. Você vai lá para o Êxodo e você vai encontrar isso sendo dito em Êxodo 32, Êxodo 33, Êxodo 34. Em Deuteronômio 9, 6, ele fala de novo. Em Deuteronômio 10, 16, por exemplo, o povo recebe uma exortação extremamente direta da parte de Deus. O Senhor diz por meio de Moisés, portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Estevão está repetindo o apelo que Deus fez no deserto. Ele está dizendo agora, parem de fazer as mesmas coisas que os seus pais fizeram antes. Ouçam, aprendam, deixem o orgulho de lado, sejam mansos, parem com essa teimosia, que foi a maior marca dos seus antepassados. Então, queridos, como você pode ver pelo texto, o primeiro motivo aqui destacado por Estevão, que leva os membros do Sinédrio a rejeitarem a pregação apostólica, que é o mesmo erro que leva muitos hoje a rejeitarem o Evangelho, as boas novas de que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. A boa notícia é que Jesus morreu, mas ressuscitou e vivo está. Essa mensagem ela é rejeitada por simples teimosia. A teimosia é um traço do velho homem. A teimosia nos leva a tomar decisões inflexíveis. Mesmo diante de evidências, mesmo diante de uma mensagem que faz todo sentido, mesmo diante de algo que nós podemos observar com os nossos próprios olhos, mesmo diante de algo que vem para nos salvar, as pessoas se mantêm teimosas nos seus próprios desejos. Por quê? Porque o Evangelho, a mensagem da cruz, das boas novas que falam de um homem que foi crucificado para pagar um preço pelos nossos pecados, que fala deste homem que ressuscitou e que um dia voltará, é uma mensagem que nos confronta de várias formas. Crer nessa mensagem representa ter que abandonar as minhas próprias ideias, as minhas convicções pessoais, talvez convicções irreais, expectativas irreais sobre salvação, sobre vida eterna, sobre as minhas prioridades, sobre como eu administro os meus recursos neste mundo, sobre os meus sonhos. Talvez eu tenha que chegar diante dos meus sonhos e pensar, poxa, tudo isso aqui está equivocado diante dessa nova mensagem que eu aprendi. Pressupostos que muitas vezes estão enraigados em nosso coração, mas eu cresci aprendendo dessa forma, quer dizer que eu estou errado. Quer dizer que tudo aquilo que eu entendia sobre o mundo está equivocado. Pega o exemplo dos religiosos aqui. Para um fariseu,
que faz parte aqui, membros do Sinédrio, são fariseus. Crer em um Messias crucificado era ir contra todo o seu entendimento sobre as promessas de Deus. Porque eles acreditavam naquilo que a palavra diz, que maldito aquele que foi pendurado num madeiro. Eles diziam, não, mas um homem crucificado em uma cruz é um maldito de Deus, como ele pode ser o Messias? Eles tinham que abandonar essa convicção errada que eles tinham. Já o saduceu, que também era membro, partes aqui, era um outro partido que fazia parte do Sinédrio, o saduceu, para eles, dizer que um homem ressuscitou era fantasia. Não havia base na realidade. Eles não acreditavam na ressurreição. Então eles tinham que também, para crer, abandonar seus pressupostos, suas ideias. Da mesma forma, acontece hoje. Falar de uma mensagem de salvação que parte da afirmação de que todos estão condenados ao tormento eterno. Porque é disso que se trata a salvação, irmãos. Nós partimos do pressuposto que todo ser humano está condenado, morto em seus delitos e pecados. Para muitas pessoas é muito difícil trocar aquela ideia de que, não, mas como assim? Pessoas boas, eu conheço pessoas extremamente boas e que não são crentes. Como que eles estão condenados? Irmãos, é o que a Bíblia diz. Que não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Falar sobre Jesus, sobre ressurreição, sobre reino futuro, abraçar essa mensagem significa muitas vezes ter que abandonar as suas crenças pessoais. Significa dizer que tudo aquilo que você acreditava até aqui estava errado. Era uma grande mentira. E esse é um dos motivos pelo qual muitos ainda rejeitam a Cristo. Ao ouvir o Evangelho, vão recusar a oferta. Vão recusar esse amor de Cristo. Por quê? Por teimosia. Porque não estão dispostos a abandonar as suas crenças. Repetem os mesmos erros do passado. O mesmo erro dos membros do Sinédrio. É uma atitude semelhante a alguém que está numa trilha no meio de uma floresta, de noite. E aí, durante a trilha, ela começa a observar com a sua lanterna algumas placas. Essas placas falam de perigo. Mostra lá um penhasco íngreme. A outra mostra uma imagem de um urso. Há ursos aqui no local. Uma outra placa diz, pare, não vá adiante. Mas aí a pessoa ignora essas placas. Ela diz, não. Isso aqui é um caminho seguro. Isso aqui é só para colocar medo. Isso aqui não reflete a realidade. Isso aqui não existe, não há animais perigosos aqui, não há penhasco. E a pessoa segue na escuridão, caminhando na trilha. A teimosia está conduzindo aquela pessoa para um destino incerto. Os perigos são reais ali. As suas consequências imprevisíveis. E muitas pessoas agem assim com o Evangelho. Irmãos, nós estamos aqui toda semana alertando as pessoas sobre o perigo de você estar longe de Cristo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Talvez hoje seja o dia que você vai encontrar o Senhor e prestar contas da sua vida. Você está preparado para isso? Talvez seja hoje. E nós estamos aqui alertando, não corra esse risco. Mas muitos decidem permanecer como estão. Rejeitam. Pensam que, não, eu sei o que é melhor para mim. Não deve ser bem assim como o pastor está dizendo. Esses alertas aí é só para assustar as pessoas. Irmãos, são os alertas que a Bíblia nos traz. Esse livro que está aqui conosco há muito e muito tempo. E muitos agem como teimosos. Pessoas de dura cerviz que não estão dispostos a abandonar suas próprias ideias e nem mesmo sequer considerar aquilo que é dito.
Eu digo, os maiores críticos da Bíblia, os maiores críticos do cristianismo, do evangelho, nunca leram a Bíblia. Nunca se dispuseram, não, deixa eu dar uma lida então, para ver se isso aqui merece crédito. Deixa eu estudar um pouquinho a história desse livro. Não, eles permanecem obstinados àquilo que eles têm como verdade para si. E aí eu pergunto aqui, irmãos, será que a teimosia não tem sido algo a lhe impedir a seguir a Cristo? Sem concessões? Será que você não se rende completamente a Cristo apenas porque não quer admitir que está errado até aqui? Irmãos, eu me lembro exatamente do dia em que o Senhor venceu a minha teimosia. Eu me lembro, me pregavam, a minha irmã me pregava, pregava o evangelho para mim, e eu permanecia lá, não, mas eu sei o que é certo. Esse caminho isso é papo de louco. Até que um dia o Senhor quebrou isso. Não, deixa eu ir atrás para ver se isso tem fundamento. E a partir do momento que eu fui atrás, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu me lembro o dia que o Senhor tirou a teimosia de mim. Então, o primeiro motivo para a rejeição da mensagem apostólica sobre o Messias que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou é a teimosia. O segundo motivo, irmãos, é a incredulidade. Depois de teimosos, o segundo adjetivo que Estevão concede aos líderes religiosos está no versículo 51, que é incircuncisos de coração e de ouvido. Para um judeu, ouvir que ele é teimoso é fichinha perto disso. Para ele não é nada dizer que eu sou teimoso comparado a ser chamado de incircunciso. E aí você tem que lembrar que na comunidade judaica, toda criança do sexo masculino é circuncidada no 8º dia de vida. É um símbolo de que aquela criança entrou debaixo da aliança de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então a circuncisão era um sinal identificador de toda uma nação que estava debaixo de um compromisso com o Deus de Israel. Um incircunciso era uma pessoa de fora da aliança. Dizer que eles são incircuncisos era basicamente dizer para ele, olha, vocês são gentios, vocês são pessoas de fora do povo de Deus. E o judeu desprezava o gentio. Ele desprezava qualquer pessoa que não fazia parte do seu povo. Só que a grande questão aqui, irmãos, é que esses religiosos todos foram circuncidados, conforme diz, conforme a lei exigia. O que Estevão os acusa não é da falta de um rito externo. Ele está se referindo aqui a um outro tipo de circuncisão. Uma circuncisão interior. Ele fala de coração. Ele fala de ouvido. Estevão está usando as mesmas palavras que Deus empregou no passado a descrever aquele povo. Estevão está toda hora recorrendo à história do próprio povo judeu. Nós já lemos aqui Deuteronômio 10,16, onde Deus diz, circuncidem o coração de vocês. Deixem de ser teimosos. O profeta Jeremias também, no capítulo 4, verso 4, diz assim, deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração. Estevão ele usa os mesmos termos do Antigo Testamento. Estevão está declarando para os seus ouvintes que eles se acham fora da aliança, mesmo que aparentemente possam estar. Eles estão fora porque eles não ouvem a palavra de Deus. Mas como assim? Os religiosos, os membros do Senhor não ouvem a palavra de Deus? Não, porque a palavra de Deus nesse momento vem por meio da boca de Estevão. Vem por meio da boca dos apóstolos. Deus está dizendo, olha, vocês são incircuncisos de ouvido, vocês não ouvem. Vocês têm o sinal exterior no corpo de vocês, mas falta o sinal interior de um coração regenerado, de um coração que quer ouvir, que quer aprender. O apóstolo Paulo também explica de uma maneira bem clara sobre isso, lá em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Ele diz assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente,
Não é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu aquele que é interiormente. E circuncisão é a do coração, que ocorre pelo Espírito. Então percebam aqui, irmãos, que o segundo motivo da rejeição é a incredulidade. E no contexto bíblico, incredulidade é sinônimo de infidelidade. Estevão está comparando esse povo como uma esposa que exteriormente ela faz tudo o que se espera. Ela trata o marido com respeito, ela administra bem o seu lar, mas internamente, no coração, ela é infiel. Ela é infiel no coração, no secreto. Ela não honra a aliança que foi estabelecida no matrimônio. A incredulidade, ela está associada à falta de confiança que leva alguém a ser infiel. Internamente, os religiosos aqui não confiam em Deus. E por isso se recusam a ouvir tanto Jesus quanto agora os apóstolos. Irmãos, incredulidade, infidelidade é algo terrível na Bíblia. Eu lembro quando estava expondo o Evangelho de Mateus, e aí eu cheguei naquele texto que fala do pecado da blasfêmia contra o Espírito. E lá eu disse que o pecado imperdoável hoje é a incredulidade. Terminar a nossa vida neste mundo sem crer em Jesus. Esse é o pecado imperdoável. Terminar essa vida sem confiar em Cristo e ser salvo por Ele. Só que existe um detalhe aqui no texto, irmãos, que deixa tudo ainda mais perigoso. Algo que nós podemos observar pelo meio da conduta desses membros do Sinédrio. O fato de que a incredulidade, ela pode aparecer disfarçada de religiosidade. Veja aquilo que Estevão acrescenta no verso 52. Ele diz ali: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Aqueles que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus. Do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Estevão mais uma vez recorre à história. E ele lembra de como os profetas de Deus sempre foram perseguidos pelas pessoas do próprio povo de Deus. Foram perseguidos aqueles que anunciavam a vinda do Messias. E agora eles fazem igual, eles se levantam contra o próprio Messias. Estevão diz: olha, vocês fazem as mesmas coisas. Só que quando um religioso aqui age em prol de matar Jesus, eles estavam ali debaixo de uma capa de religiosidade. Eles diziam: olha, nós estamos matando esse homem para proteger a Deus. Porque ele é um traidor, ele é um mentiroso, ele é um falso Messias, nós estamos aqui defendendo a Deus. E o que isso nos ensina? Que uma fé morta, que a incredulidade, que a infidelidade, ela pode ser encoberta por uma aparência religiosa. Eu disse quando eu comecei as exposições aqui no discurso de Estevão, que se nós olhássemos o Sinédrio aqui na frente e Estevão aqui do lado, e perguntássemos quem são os religiosos aqui, é esse grupo ou esse homem? Talvez a maioria de nós dissesse: os religiosos são aqueles. Eles se vestem como religiosos. Eles falam como religiosos. Eles são aqueles que defendem a Deus. Era a incredulidade revestida de religiosidade. Quem falava em nome de Deus era aquele simples homem ali. Estevão falava em nome de Deus, e não aquele grupo religioso, que tinha uma conduta que obedece regras, que tem padrões de aparência piedosa. Eu digo, irmãos, não importa quão religiosa uma pessoa é, se os seus ouvidos estão fechados para as Escrituras. Se a sua religião pratica coisas que não são autorizadas pela Bíblia, isso é apenas incredulidade revestida de falsa religiosidade.
Se você, mesmo confrontado com o texto bíblico, você permanece fazendo as mesmas coisas, não importa quantas vezes você vá na igreja, você é apenas um religioso. E deixa aqui eu dar um teste pessoal, irmãos, para você, para cada um aqui. Que eu creio que é muito mais fácil para nós julgarmos a nossa própria fé do que a fé dos outros. Jamais julgue a sua própria fé baseada em quantas vezes você vai a uma igreja. Em quantas vezes você já leu a Bíblia toda. Na quantidade de versículos que você sabe de memória. Nem na quantidade de tempo que você passa ouvindo música gospel. Avalie a sua fé com base naquilo que você faz em secreto. Quando você está sozinho. Quando não há ninguém para observar o seu exterior. Avalie a sua fé com base nos seus pensamentos, nos seus desejos mais íntimos. É nesses momentos que você tem que pensar, será que os frutos da minha vida são frutos agradáveis ao Senhor? Será que nesses momentos onde eu estou sozinho, sem que ninguém me veja, as minhas ações parecem a ação de um incrédulo ou de um crente? Será que quando eu estou sozinho, eu levo em conta a Deus e a sua palavra? Talvez, irmãos, aqui você descubra que você é como um membro do Sinédrio. Só um religioso. Que possui um coração e um ouvido incircunciso. Talvez você chegue à conclusão de que você é um incrédulo que tem apenas escondido a sua incredulidade sob a capa de um religioso. E se for esse o caso, irmão, eu apelo a você. Ore. Faça agora mesmo. Ou faça quando chegar em casa, vá para um lugar sozinho e clame ao Senhor. Reconheça. Pai, talvez eu tenha agido como um incrédulo até hoje. Mas eu não quero que isso continue. Regenera o meu coração. Me salve de mim mesmo. Muda a minha vida. Me ajuda a ter como maior alvo ser obediente o tempo todo, não só quando eu estou diante de pessoas, mas no meu íntimo, no meu secreto, no meu coração, nos meus pensamentos, que tudo seja para a tua honra e glória. Porque eu não quero ser como um religioso. Eu quero ser como Estevão, que não mede os custos, que não fica pensando no que pode ganhar com aquilo. Pelo contrário, que eu entregue a minha vida por inteiro ao Senhor. Então nós já vimos aqui 2 dos 3 motivos que levam à rejeição da pregação sobre Jesus. O primeiro, a teimosia. O segundo, a incredulidade. E por fim, o terceiro motivo aqui destacado por Estevão é a resistência. Verso 51, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quando Estevão ele afirma aqui que eles resistem ao Espírito Santo, Estevão está mais uma vez citando algo do Antigo Testamento. Ele relembra os seus ouvintes de algo que já foi dito no passado para aquele povo. Aqui ele faz uma alusão clara, incontestável, de um texto do profeta Isaías. Isaías 63:10, que vai dizer, mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Estevão lembra novamente do passado. Deus um dia colocou o Espírito Santo entre eles nos dias de Moisés, mas mesmo assim eles se rebelaram contra Deus. Ou seja, a atitude dos judeus agora nada mais é do que a continuação do comportamento do passado. É por isso que ele diz no restante do verso 51, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. E aí eu quero que você olhe também o verso 53, onde ele diz, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram.
Estevão lhe lembra que os israelitas receberam a lei de Deus da forma mais impressionante possível, com anjos sendo intermediários dessa mensagem, dessa entrega. E é importante aqui, talvez, fazer um parênteses, só para mencionar que, se você lê o Antigo Testamento, você não encontra a presença de anjos sendo mencionadas na entrega da lei. Mas mesmo assim, irmãos, essa era uma tradição importante dentro do judaísmo. E algo que foi aceito pelos primeiros cristãos. Por quê? Porque nós vemos Paulo falando sobre isso lá em Gálatas. Ele diz em Gálatas 3,19 que por meio de anjos a lei foi entregue por meio de um mediador. Então qual que é o ponto principal aqui de Estevão? É demonstrar aos seus ouvintes que mesmo eles tendo acesso à revelação direta de Deus, da forma mais impressionante, eles mesmo assim escolhem o caminho da resistência. Eles escolhem não obedecer a Deus, não obedecer a palavra, preferem o caminho da desobediência. Sendo que a consequência direta disso é um estado de inimizade contra Deus. Então, o terceiro e último motivo aqui da rejeição, nós poderemos aplicar isso dizendo que fala daqueles que têm acesso à revelação do Senhor, têm acesso à mensagem de salvação, têm acesso ao Evangelho, acesso à pregação apostólica, mas decidem obstinadamente a escolher um lugar de oposição. Se opõem de maneira aberta e declarada. Nos dois outros motivos, você encontra uma rebelião interna, mas que não reage de uma maneira a fazer oposição direta, a ir para o confronto. Você vai encontrar pessoas que rejeitam o Evangelho no seu coração, mas não se opõem ao Evangelho. Teimam em permanecer agarrados nas suas convicções, teimam em não abandonar as suas falsas religiões, teimam em viver abraçado em seus pecados. Outros são meramente religiosos, falam de Jesus, dizem crer, mas vivem uma religiosidade vazia, que é apenas exterior e não interior. Já agora, aqui nesse ponto, irmãos, você tem pessoas que reagem à pregação apostólica com oposição, de maneira clara, muitas vezes violenta. E ao escolher essa postura de oposição declarada, ao rejeitar a palavra de Deus e fazer isso de maneira obstinada, consciente, eles estão tomando o lugar de inimigos de Deus. É claro que em todos os outros casos, na teimosia, na incredulidade, a resistência leva o homem a essa condição de inimigo. Mas aqui é um caso de inimizade confessada. Irmãos, nos evangelhos é dito que os membros do Sinédrio, eles tiveram acesso ao testemunho dos soldados que fizeram a guarda do túmulo de Jesus. Os soldados romanos vieram e contaram o que eles viram. Olha, veio uma luz muito forte e o túmulo está vazio. Nós estamos apavorados com isso. Eles perderam a consciência naquele momento, voltaram e contaram tudo o que havia acontecido. O que os religiosos fizeram diante disso? Subornaram os soldados. Vocês não vão contar o que vocês viram. Vocês vão contar que os apóstolos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Está aqui o dinheiro. Irmãos, eles sabiam, eles tinham acesso à verdade. O que eles fizeram? Se opuseram a ela. Se colocaram em uma posição de inimizade declarada. Existem pessoas que, semelhantemente, irmãos, escarnecem o Evangelho. Que fazem campanha aberta contra a fé cristã. Que propagam mentiras sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a igreja. Que são opositores declarados. Você vai encontrar aos montes. Mas, irmãos, existem casos em que essa oposição ela é velada. Em que sentido? A pessoa se opõe, mas não de uma maneira explícita. Pode acontecer com alguns que têm acesso à verdade, que tiveram acesso à pregação clara, simples do Evangelho, que sabem as consequências do pecado, que sabem sobre a salvação que há em Cristo.
Pessoas que até podem fazer parte de boas igrejas e permanecem nelas por anos, mas que mesmo ouvindo constantemente, ainda assim resistem no seu interior e se opõem ao Senhor. Pessoas que detestam intimamente tudo aquilo que está relacionado com a igreja e a palavra. Frequentam a igreja, mas discordam de tudo. Detestam o culto. Acham uma chatice cada minuto ali. Não concordam com nada. Nutrem até ódio contra os pastores. Que não querem aprender a Escritura. E que alimentam no seu íntimo uma oposição violenta ao Senhor. E talvez, irmãos, seja essa a situação de alguém aqui. De estar aqui por outros motivos, acompanhando alguém, ou vem porque os pais vêm, mas interiormente detesta isso aqui. Detesta a palavra. Detesta os louvores. Detesta fazer parte disso. E eu poderia aqui dizer que essa resistência ela vai até onde Deus quer que vá, porque a graça ela é irresistível. O Senhor pode quebrar essa resistência quando Ele bem quer. Mas, irmãos, Estevão não teve a preocupação de explicar isso aqui no texto. Estevão ele simplesmente vai lá e coloca a responsabilidade sobre os religiosos. Vocês são teimosos. Vocês são incrédulos. Vocês ficam resistindo. A responsabilidade em abraçar a pregação apostólica com fé é de vocês. Vocês precisam se arrepender e crer. Esse é o apelo. Muitas vezes ele vem e joga na nossa cara essas verdades. E aí então, Estevão, ele encerra esse discurso de forma até abrupta. Eu creio que nós não saberemos nessa vida, no tempo deste lado da eternidade, se Estevão queria ainda dizer algumas coisas, porque ele é interrompido aqui. Talvez Deus Estevão planejava ainda falar mais. Mas aí ele então, nós veremos no próximo texto, ele é agarrado pelos membros do Sinédrio e é levado para fora de maneira violenta para ser morto. Então, queridos, recapitulando o que nós vimos aqui. Estevão, ele termina esse longo discurso apontando os motivos que levaram os membros do Sinédrio a rejeitarem o testemunho mais maravilhoso da história. A notícia mais importante de todas. Jesus ressuscitou. Ele é de fato o Messias, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. O testemunho de que Jesus, que foi enviado por Deus para salvar a humanidade, foi aceito pelo Senhor e ressurreto. Os religiosos rejeitaram essas boas notícias. E eles fizeram isso por teimosia, repetindo os mesmos erros dos seus antepassados, povo de dura cerviz, que não estava disposto a abandonar suas próprias ideias, os seus pressupostos, em troca de uma mensagem maravilhosa de salvação. Por quê? Porque essa mensagem não ocorria da maneira como eles imaginavam. O segundo motivo da rejeição é a sua incredulidade, um coração não regenerado, que não entende e que não escuta. O mais grave aqui é que essa incredulidade, ela estava revestida de falsa religiosidade. Isso concedia a eles uma falsa segurança. Irmãos, eu digo, talvez esse é o estado mais perigoso que nós podemos estar. O estado de religioso. Porque nós nos sentimos seguros na nossa religiosidade. Mas talvez o nosso coração seja incircunciso. Um coração que não entende, que não ouve. E por fim, o terceiro motivo é a resistência. Tendo acesso à revelação de Deus, algumas pessoas ainda resistem a ela. Não querem aceitar e se colocam em uma condição de oposição declarada a Deus.
Uma coisa que pode acontecer de maneira aberta, a pessoa dizer, eu não quero isso, eu não creio, tenho pavor de crente, tenho pavor de Jesus dessa história. Mas isso também pode acontecer de forma íntima. Uma oposição escondida, que está ali apenas no coração. E, irmãos, eu faço aqui um apelo a vocês. Considere cada um desses motivos de maneira séria e atenta. Avalie se algum desses motivos não podem ser vistos de alguma forma na sua vida. Pense se talvez você não tenha sido uma pessoa teimosa com as coisas do Senhor. E que por conta do orgulho você não quer dar o braço a torcer e admitir que estava errado. Será que isso não tem lhe impedido de conhecer a Cristo, de estar com Cristo, de se entregar a Cristo? De reconhecer que este é o único caminho seguro que você pode trilhar? Talvez você chegue à conclusão de que sempre foi só um religioso, mas que nunca teve de fato o coração e uma vida transformada. Que até hoje você apenas escondeu a sua própria incredulidade sob um manto de pessoa religiosa. Ou talvez, irmãos, internamente você saiba que tem resistido. Mesmo tendo acesso ao Evangelho. Mesmo tendo ouvido diversas vezes sobre Jesus, sobre a necessidade que todos nós temos de encontrar nele um Salvador, ainda assim você não consegue crer. Você continua se opondo à verdade bíblica. Detesta tudo que vem do Senhor e da sua palavra. E se esse for o caso, irmãos, eu apelo aqui com amor, com compaixão. Clame. Ore a Deus. Peça para Ele. Diga, Senhor, eu ouvi o que o pastor disse hoje. E eu fiquei com medo, porque eu me vi nessas características. Talvez eu tenha sido exatamente tudo aquilo que ele disse, teimoso, incrédulo, resistente. Mas muda o meu coração. Muda a minha vida de dentro para fora. Peça que o Senhor circuncide o seu coração e que abra os seus ouvidos para a verdade. Faça isso. Faça isso hoje. Se não for aqui, faça em casa. Em um momento que você pode estar sozinho e clame o Senhor pela salvação. E para quem é crente, para quem não encontrou mais essas marcas e pôde apenas lembrar com gratidão do momento em que o Senhor quebrou essas barreiras, eu convido também você a orar por alguém que você conhece e que ainda tem rejeitado o Evangelho. Então, nesse momento final de meditação pessoal, eu peço que você ore pela salvação de pelo menos alguém que você conhece e que se encontra nessa situação. Talvez de resistência, talvez de incredulidade, talvez de teimosia. Então, eu vou dar aqui alguns segundos para cada um possa pensar sobre tudo o que foi dito e aí então orar sinceramente. Pai querido, eu clamo a Ti, Senhor, neste momento, pedindo ao Senhor, que o Senhor venha a cada um de nós, Deus, e que o Senhor quebre toda e qualquer teimosia, que o Senhor restaure os nossos corações, nos livrando da incredulidade, e também, Deus, retirando toda e qualquer resistência que ainda possa haver aqui, em qualquer um de nós, sobre a mensagem e a notícia mais importante de todas. Pai, que o Senhor nos leve a uma reflexão profunda sobre a realidade dessa vida, sobre a verdade que nos aguarda em nossa morte,
Nós não sabemos, Pai, quando será o nosso último dia neste mundo. Mas o Senhor nos avisa que a verdadeira vida está por vir. E o Senhor nos alerta que há apenas duas opções aqui: vida eterna com o Senhor para sempre, em paz eterna, em felicidade eterna, em alegria eterna, ou então separados de Ti eternamente, em tormentos eternos. Que a gente não brinque, Pai, com isso. Que ao menos possamos investigar aquilo que o Senhor nos conta por meio da palavra. Que ao menos possamos meditar naquilo que os apóstolos testemunharam sobre Jesus e sobre seus ensinamentos. E aí então eu peço, Pai, age com o Teu Santo Espírito, nos convencendo cada um de nós da Tua verdade. Que não sejamos como crianças, Pai, inconstantes. Pelo contrário, Pai, que sejamos maduros e que possamos encontrar aqui neste livro uma verdade eterna e que nos sustentará eternamente. Eu clamo, Pai, a cada um daqueles também que nós aqui pensamos em pessoas, amigos, familiares que ainda resistem, que ainda teimam, que ainda são incrédulos, que o Senhor alcance com graça e misericórdia a cada um desses. Que o Senhor traga salvação a nós e salvação aos nossos queridos. Esse é o nosso desejo e nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.